Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, prevista para ser aplicada nas manhãs de domingo, do dia 25 de janeiro de 2026. O tema da nossa lição é a paternidade divina. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 14. A verdade prática nos diz que a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 13 a 16, que nos diz assim: Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. É com alegria receber aqui mais uma vez o presbítero Eduardo, dirigente da congregação do nosso ministério no Cerro Frio. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Está com a oportunidade para a sua saudação e notas introdutórias. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um privilégio estar aqui, juntamente com o evangelista Rafael, com o pastor Caio. Louvado seja Deus por mais um privilégio que o Senhor nos concedeu. Algo me chamou muita atenção foi o texto áureo. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para a salvação do mundo. O Pai projetou e o Filho executou. Então, irmãos, o trabalhar em conjunto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu aprendo aqui que ninguém trabalha sozinho. Como a palavra de Deus vai dizer, nós somos um corpo. Um membro depende do outro membro. E assim trabalhamos em unidade. Alegria também estar aqui conosco, pastor Cairo, dirigente da congregação do nosso ministério em Humaitá. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Está com oportunidade para a sua saudação e notas introdutórias. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, mais uma vez uma alegria poder somar, juntamente com o nosso superintendente, o evangelista Rafael, e hoje pela primeira vez também gravando com meu amigo presbítero Eduardo, conforme já dito, pastor da nossa congregação do Cerro Frio. Nesta lição nós veremos como o Pai revela sua paternidade através da Trindade, confessada por Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor. Como tema principal desta lição é a palavra paternidade. Ela nos convida a sair do medo de um juiz severo para o descanso de um Abba Pai, que em aramaico quer dizer meu pai, papai ou querido pai. Nesta lição, nós estaremos vendo três aspectos fundamentais: a revelação da paternidade, o reconhecimento de nossa filiação e a experiência do amor transformador do Pai. Essa doutrina revela que o Senhor, Ele é a fonte de toda a vida. Meus irmãos, a palavra-chave da nossa lição, paternidade. E aqui eu quero destacar rapidamente 5 paternidades divinas na Bíblia Sagrada. Primeiro, a paternidade dos anjos. Os anjos são filhos de Deus por criação. Jó capítulo 1, verso 6. Os filhos de Deus, os anjos, se apresentaram perante ele. Segundo, a paternidade de Adão. Adão é filho de Deus por formação. Gênesis capítulo 2, verso 7. Deus forma o homem do pó da terra. Terceira, a paternidade de Israel. Israel é filho de Deus por eleição. O próprio Deus vai dizer em Êxodo 4, 22, Israel é meu filho, meu primogênito. Quarto, a paternidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é filho de Deus por geração. João capítulo 20, verso 31, lembrando que esta geração se refere ao corpo físico humano de Cristo por ocasião da sua encarnação. E por fim, a paternidade da igreja. Os membros da igreja são filhos de Deus por adoção. Romanos 8, verso 15 e 17. Somos filhos adotivos pela graça e uma vez que somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, que nos diz o seguinte:
a revelação da paternidade do Pai. E no subtópico 1 nós temos definição da paternidade do Pai, presbítero Eduardo. Aqui o evangelista Rafael vai dizer na parte final: entender a paternidade divina é uma forte fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai. A palavra de Deus vai dizer em Salmo 103, verso 13: como um pai que compadece do seu filho, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Nós temos um pai que cuida de nós, cuida da nossa família, porque eu sou pai de 2 filhos. O que eu quero para o meu filho é o melhor. E a gente, como pai, às vezes não é só falar sim, mas o cuidado do pai também é falar não. Porque o pai sabe o melhor para o filho. Às vezes o filho quer fazer algo, parece ser bom para ele, mas nós sabemos que não. Assim também Deus. Deus, às vezes, não fala não para nós. A palavra de Deus vai dizer: o pai açoita, o pai cobra do filho, porque o pai sempre quer o melhor para o filho. Porque quando o filho erra, quem sofre a consequência é o próprio filho. Então, a palavra de Deus está nos ensinando que nosso Deus é um bom pai. Ele cuida de cada um de nós, ele nos instrui a viver uma vida melhor, mas devemos seguir a sua palavra. A palavra de Deus é o nosso manual, a palavra de Deus é o nosso guia para nós chegarmos ao céu, para nós conseguirmos alcançar o céu e chegarmos a estar com o Pai, devemos obedecer a sua palavra. Pastor Cairo. A paternidade de Deus em 3 verdades. Deus não apenas gera, ele dá sentido à existência. Deus é Pai como provedor e cuidador. Deus não controla por poder, ele governa por amor. 3ª verdade. Deus não mantém distância, ele nos chama de filhos. Deus não apenas gera, Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E ser filho de Deus é entender que existir, que estar vivo, já é um chamado de Deus. Deus Pai como provedor. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nós sermos chamados filho de Deus. Essa verdade ensina que Deus importa com cada detalhe da nossa vida, ele corrige por amor e não por punição, e nós podemos confiar nele diante das dificuldades. O Senhor também disciplina aquele que ele ama. Deus ele não mantém distância, ele nos chama de filhos, porque a maior prova da paternidade de Deus não é o céu que ele promete, mas sim o lugar que ele nos dá no seu coração. Meus irmãos, pensar em Deus como Pai é dizer que Deus é a fonte, ele é a origem de tudo que existe. Tudo começou com ele e tudo vai terminar com ele. De maneira que o ser humano tem 2 opções. Ele pode encontrar com Deus no tempo para ser salvo, ou ele vai ter que encontrar com Deus na eternidade para ser condenado. Seja no início ou no final, de Deus ninguém vai escapar. Pois ele disse em Isaías 43, verso 13, operando eu, quem impedirá? E quem é que poderá escapar das minhas mãos? Este Deus que é a fonte de tudo, ele é Pai. Tiago 1,17 diz que ele é Pai das luzes e nele não há mudança e nem sombra de variação. 2 Coríntios 1,3 diz que ele é o Pai das misericórdias, ou seja, dele procede, ele é a origem e a raiz de toda a misericórdia. Isaías 9,6 diz que ele é o Pai da eternidade, ou seja, a eternidade é filha dele. Ele é anterior à própria eternidade. Hebreus 12,9 diz que ele é o Pai dos Espíritos. Sabemos que, conforme João 4,24, Deus é Espírito e ele é Pai dos Espíritos. Ou seja, os anjos têm origem nele, pois são espíritos ministradores. O ser humano tem origem nele, porque o ser humano possui na sua tricotomia um espírito humano. Por fim, este Deus também, conforme Efésios 1,17, ele é o Pai da glória. Dele procede a glória e ele merece toda a honra e toda a glória. Chegamos ao subtópico de número 2, a paternidade eterna do Pai. Presbítero Eduardo. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse.
Então, algumas religiões vão dizer que Jesus é um ser criado. Não, Jesus é Deus. Jesus já existia antes da eternidade. Porque a palavra de Deus, e nós só temos Deus como Pai por causa de Jesus. Porque sem Jesus, nós não teríamos o privilégio de ser hoje chamado Filho de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus se esvaziou da sua glória. Ele aniquilou a sua glória para nos dar o direito à salvação. E, consequentemente, nos dá o direito de ser chamados filhos de Deus. Porque muitos dizem por aí, todo mundo é filho de Deus. Errado. Porque só é filho de Deus aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador e obedece a sua palavra. Porque tem muita gente falando que é filho de Deus, mas não obedece, não aceita, não confessa o Filho. E só tem caminho se for por Filho. A palavra de Deus vai dizer, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai, não é ninguém vai, é ninguém vem. Para nós chegarmos ao Pai, precisamos do Filho, Jesus Cristo. Pastor Cairo. A paternidade eterna do Pai. Deus é Pai por toda a eternidade. Ele não passou a ser Pai em algum ponto da história, em algum momento da história. A sua paternidade ela não teve início no tempo. Ele sempre foi Pai. A sua paternidade é eterna, assim como o comentarista já deixou claro para nós. Então, essa verdade, ela rejeita todo o conceito temporal ou subordinacionista. No entanto, o salmista vai dizer para nós, no Salmos 90, versículo 2, da seguinte forma: antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Meus irmãos, João 17, verso 5, já citado, Jesus diz, glorifica-me com aquela glória que eu tinha junto de ti mesmo antes que o mundo existisse. Versículo este que revela a pré-existência divina do Filho. O Filho é eterno, assim como o Pai é eterno. Na verdade, são coiguais, consubstanciais, coeternos. Lembramos que Pai e Filho são títulos. Por exemplo, eu, Rafael Cavalcante, eu sou pai e eu também sou filho, mas esse não é o meu nome. O meu nome é Rafael. Assim também, pai e filho são títulos, mas o pai tem um nome específico, assim como um filho também tem um nome específico. Os títulos do pai e filho revelam a proximidade, a intimidade e a unidade entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade. O próprio Jesus disse em João 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Embora esta comunhão e esse relacionamento entre Pai e Filho divinos seja eterna, isso só se torna conhecido, evidente, através da encarnação do Verbo. Foi somente quando Deus se tornou homem, na pessoa de Cristo, que isso se tornou conhecido entre nós. Foi assim que as duas pessoas divinas decidiram se revelar a nós. Houve um acordo entre elas. O acordo está registrado em Hebreus, capítulo 1, verso 5. Eu te serei por pai e tu me serás por filho. Essa relação pai e filho, revelando entre muitas coisas o amor que existe entre essas duas pessoas divinas. É bom lembrar que Jesus Cristo ele veio a este mundo como unigênito, que significa único da sua espécie, sem igual. Mas quando ele retornou como primogênito, isto é, primeiro de muitos, irmão mais velho, porque todos aqueles que creem no Filho de Deus se tornam filhos de Deus pela graça, pela fé, pela adoção que há em Cristo Jesus. No terceiro subtópico nós temos o Pai gerou o Filho, presbítero Eduardo. A palavra de Deus, o evangelista Rafael, vai dizer em João 10:30, eu e o Pai somos um. E aqui o Pai gerou o Filho, e nós trazendo para a nossa vida, todo pai, todo filho carrega alguns traços do pai. Porque você pode olhar, eu tenho algumas coisas semelhantes ao meu pai, você também, o pastor Caio também compartilha, às vezes até fisiológica, o jeito de olhar, o jeito de andar. Então nós também, como cristãos, nós temos que andar como Cristo andou.
como Jesus andou aqui na terra. Nós temos que ser diferente. E o texto que vai dizer também que compartilhava da mesma natureza, porque Jesus é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando Deus se revela através de Jesus, ele nos dá o direito, porque Jesus era unigênito, mas quando ele morre na cruz, ele se torna primogênito, primeiro. Então, abre o leque para nos dar o direito à salvação. Então, nós temos que sempre querer aparecer com o Filho, porque muitos vão dizer assim, parece que Deus tem filhos prediletos. Não, Deus ama os seus filhos de igual forma, mas a diferença está no Filho. Ele vai dizer lá, quando Jesus vai ser batizado, esse é meu Filho amado, a quem me comprazo. Jesus dava orgulho para o seu Pai. Então nós também temos que orgulhar o nosso Pai, porque a diferença está aqui, não é no Pai, a diferença está no Filho. O Filho que tem mais intimidade é aquele que obedece, aquele que se aproxima mais do Pai. E quando nós aproximamos cada dia mais do Pai, mais intimidade nós temos com o Pai. A diferença está em se aproximar do Pai. Deus quer se revelar, mas para ele se revelar nós precisamos aproximar mais dele. Pastor Cairo. Assim como no subtópico anterior, nós citamos que Deus é a fonte de toda a vida eterna. Então nós cremos em Deus como Pai e a fonte de toda a vida, que sempre foi Pai em toda a eternidade, e cremos também em Jesus como Filho unigênito gerado do Pai antes de todos os séculos, não criado, não feito, mas da mesma substância, glória e poder do Pai. Então entendemos que o Pai, ele gera o Filho na eternidade. O Filho revela o Pai na história. E o Espírito Santo manifesta essa verdade em nossos corações. Disse o Senhor Jesus, antes que Abraão existisse, eu sou. Assim como já citaram os nossos nobres colegas, disse o Senhor Jesus, eu e o Pai somos um. Quando dizemos que o Filho foi gerado, estamos falando da encarnação. Para que Deus pudesse se tornar 100% homem, plenamente homem, ele teria que nascer do útero de uma mulher. Então um corpo físico humano foi gerado, foi concebido no útero de uma virgem por nome Maria. Hebreus 10, verso 5, palavras do Filho, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Esse corpo, ele foi gerado, ele foi preparado, ele veio ao mundo de forma sobrenatural, pois Deus não se utilizou da semente do homem, chamada pela ciência de espermatozoide, mas Deus se utilizou da semente da mulher, chamada pela ciência de óvulo, pois assim está escrito em Gênesis 3, verso 15. Deus disse que da semente da mulher ele faria nascer um, que iria ferir a cabeça da serpente. Este é Jesus Cristo. E ele fez isso na cruz do Calvário, porque a cruz não foi derrota, a cruz foi a maior vitória, porque ali a serpente de fato estava ferindo o calcanhar de Jesus, mas Cristo, como a semente da mulher prometida, estava esmagando a sua cabeça. Conforme Hebreus 2, verso 14, ele, por meio da morte, aniquilou aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Ou seja, Maria, nós não podemos dizer que Maria é a mãe de Deus, de maneira nenhuma. Ela é apenas um instrumento que Deus se utilizou para a encarnação, para Deus se tornar homem. Deus Pai gerou em Maria e através de Maria, por meio do Espírito Santo, o corpo físico humano para o Filho. Mas este Filho, quanto à sua divindade, ele é eterno, ele é anterior a Maria, ele é maior que Maria, ele é o Salvador de Maria. Pois, como já dito, Isaías 9,6, ele é Pai da eternidade, João 1,3, tudo foi feito por ele, e João 17, verso 5, ele já estava na glória com o Pai antes que o mundo existisse. Chegamos ao subtópico de número 4, o Pai nos concede o Espírito, presbítero Eduardo. A palavra de Deus vai dizer em Romanos, capítulo número 8, verso número 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui vai dizer,
no ponto 4 aqui, ele nos aproxima do Pai. Nós, sem o Espírito Santo, nós não somos filhos de Deus. Por quê? O Espírito Santo trabalha no nosso coração, no nosso entendimento, que nós precisamos melhorar. E a palavra de Deus vai dizer, se pecares contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não terá perdão nem aqui, nem no tempo vindouro. Por quê? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que trabalha no nosso coração. E Deus deixou o Espírito Santo para nos ajudar. A palavra de Deus, como eu falei no começo, o trabalhar de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai projetou, o Filho executou e o Espírito Santo dá continuidade a esse trabalho. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele vai dizer, eu enviarei outro Consolador. Outro Consolador significa outro da mesma essência. Então, nós vemos o trabalhar da Trindade. A Trindade trabalha em volta à salvação, a recuperação do homem caído. O primeiro Adão cai, o segundo Adão, Cristo, nos dá o direito à salvação. E como o Pai é maravilhoso, não importa se eu cair, mas tem perdão para mim, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Porque a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos vivos. Então, o amor do Pai, a palavra de Deus vai dizer, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Pai trabalhou na eternidade juntamente com o Filho e o Espírito Santo. E hoje nós estamos vivendo esse trabalhar. O Espírito Santo está nas nossas vidas, no nosso coração, para salvar, para libertar. Não importa quão ruim essa pessoa foi, se ela deixar o Espírito Santo entrar, ele limpa a casa e te chama de filho para te levar para o céu. Pastor Cairo. Acerca da procedência do Espírito, Jesus declarou, mas quando vier o Consolador, que eu da parte vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João capítulo 15, versículo 26. Nesse texto é estabelecida aqui duas verdades. O Espírito procede do Pai e é enviado pelo Filho, que isso vai indicar missão. E Jesus também explicou da seguinte forma, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Meus irmãos, uma das bênçãos que a igreja recebe de Deus é o dom espiritual. É o Espírito Santo como consolador, como amigo, como testificador. Portanto, quando a igreja se reuniu por quase 120 pessoas no cenáculo e eles receberam pela primeira vez o Espírito Santo, ali a Bíblia diz que houveram sinais, línguas repartidas como que de fogo, profecias, aqueles homens foram cheios, aqueles homens e mulheres foram cheios e todos que estavam em Jerusalém perceberam aquilo. Depois nós entendemos mais tarde, na casa do centurião chamado Cornélio, quando o Espírito Santo também foi dado aos gentios. E todos nós hoje somos alcançados por essa tão maravilhosa bênção. Busque os dons espirituais para a sua vida. Permita que essa bênção enviada pelo Senhor possa te encher e a cada dia mais, não somente você, mas toda a sua família. Meus irmãos, o Evangelho segundo João nos revela em várias passagens, como João 14, 26, 15, 26 e 16, 7, que o Espírito Santo ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Logo, o Espírito Santo é evidência da nossa filiação divina. Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso também Romanos 8,9 vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito Santo, esse tal não é dele. Ou seja, a presença do Espírito Santo também é um sinal de pertencimento divino. Quem é salvo? Quem vai ser arrebatado? Quem vai ouvir a trombeta de Deus? Aquele que tem o Espírito de Deus. Pois Tito 3,5 diz claramente que nós somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo que aplica em nós esta maravilhosa salvação.
Por isso, Paulo nos aconselha em Efésios 4,30 a não entristecer o Espírito Santo, no qual nós estamos selados para o dia da redenção. Porque assim como o Espírito Santo pode se alegrar com a nossa santidade, ele pode se entristecer com a nossa pecaminosidade. Porque o Espírito Santo não é apenas uma força ativa, não é apenas uma energia impessoal, não é apenas um poder divino. Ele é o próprio Deus habitando em nós, a terceira pessoa da Trindade, que possibilita a nossa salvação. Por isso também o conselho paulino em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E por que se encher do Espírito? Porque cheio significa completo. Completo significa que não tem mais espaço. Ou seja, quanto mais cheio do Espírito, mais completo do Espírito e menos espaço em você para o pecado que tão de perto nos rodeia. Chegamos então ao tópico de número 2, que nos diz: reconhecendo a paternidade do Pai. E no subtópico 1, confessar a Cristo como Filho, presbítero Eduardo. Aqui vai dizer, Rafael, qualquer que confessar Jesus é filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Mas embaixo vai dizer assim, o Filho de Deus é a única forma legítima de acessar o Pai. Não tem como chegar a Deus. As outras religiões, como eu falei, falam que todo caminho leva a Deus. Não. O único que pode levar o homem a Cristo, a Deus, é Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra de Deus vai dizer também que aquele que se envergonhar de mim, eu também o envergonharei. Lucas capítulo número 9, verso 23. Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha desta pessoa, quando ele vier na sua glória, e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Então, irmãos, nós temos que tomar o cuidado de não se acovardar em anunciar o Evangelho. Porque às vezes nós vemos muito cristão fervoroso dentro da igreja, mas fora não apresenta a fé que ele realmente exerce. Porque é fácil ser crente dentro da igreja. O difícil é se mostrar crente do lado de fora. Porque o mundo não lê Bíblia. O mundo lê a nossa vida. Então, quando nós envergonhamos do Evangelho, ou assim, vice-versa, envergonhamos o Evangelho, muitas pessoas estão vendo. E muitas pessoas, com a minha atitude, às vezes estão me afastando de Deus. Porque às vezes, não, vou ser crente para ser igual fulano de tal, eu não quero. Então nós temos que ter o cuidado, porque uma alma ela vale mais do que o mundo inteiro. Então nós temos que tomar o cuidado de mostrar Jesus para o mundo. Alguém vai dizer, quando a palavra de Deus vai dizer, quando chegaram perto de Pedro, fala assim, tu és um deles? Por quê? Pedro parecia com Jesus. Então nós temos que parecer com Jesus. Como Paulo vai dizer, seja os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos que ser diferente. Nós não podemos ser igual ao mundo. Nós não podemos modelar as coisas do mundo. O mundo tem que olhar para nós assim, ali vai um filho de Deus. Alguém diferente. Pastor Cairo. Confessar Cristo como Filho. O presbítero Eduardo disse em suas palavras, é o único caminho legítimo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Então, é exatamente, especificamente isso. É o único caminho, é a única porta e a única forma do ser humano encontrar a vida eterna é através de Jesus. Não existe outra mediação a não ser Jesus. Mas o que acontece quando confessamos Cristo como Filho? Há várias coisas, mas eu quero citar uma nesse subtópico. Nós somos reconciliados com Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Sabemos que o pecado traz separação entre o homem e Deus. Agora, Jesus nos traz reconciliação. A separação do pecado é removida e a intimidade e a relação com Deus ela é restaurada. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da
reconciliação. Esse texto, o apóstolo Paulo frisa o ministério da reconciliação que Cristo Jesus nos deu através de seu sacrifício vicário na cruz. Há uma frase interessante que eu anotei e eu quero ler para os irmãos. A reconciliação não começa no céu, começa no coração ferido do homem. É ali que a cruz toca o chão da nossa história. Onde havia culpa, nasce paz. Onde havia distância, nasce comunhão. Onde havia medo, nasce filiação. Em Cristo, o pecado já não é a última palavra. A última palavra agora é: está consumado. A dívida que nos separava foi cravada na cruz. O véu caiu. O caminho foi aberto. Já não caminhamos mais em direção a Deus tentando ser aceitos. Caminhamos a partir da aceitação. Não buscamos reconciliação porque nós já fomos reconciliados através de Jesus. João Batista, que é o último profeta canônico do Antigo Testamento, pois Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. Este João, inspirado por Deus, vai dizer em João 3, verso 36. Ele diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. Aquele que não confessa e que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Senhor e Salvador da nossa alma, não tem a salvação. João 3,18 diz claramente: quem nele crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E talvez alguém pense: mas como assim já está condenado? É semelhante a alguém que está se afogando no alto mar e alguém lança uma boia para salvá-lo. Se ele agarra a boia, ele está salvo. Mas se ele rejeita a boia, ele já está condenado. O seu fim é se afogar. Assim é aquele que rejeita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós sabemos, conforme Efésios 2,8, que a salvação é um dom, é um presente de Deus para nós, que nós tomamos posse por meio da fé. Mas você sabia que até um presente pode ser rejeitado? Pense comigo. Alguém pode comprar um presente para você, mas você dizer: eu não quero. Mas a pessoa diz: eu pensei em você, mas você diz: eu não quero. Mas a pessoa diz: eu paguei o preço por você, mas você diz: eu não quero. Rejeitar um presente que alguém lhe oferece de bom grado é loucura. Assim também, rejeitar a salvação em Cristo Jesus é loucura. 1 Coríntios 1,18, a Bíblia diz claramente: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Uma vez que a salvação é um presente, ela não é uma obrigação. A salvação nunca vai ser imposta. A salvação sempre vai ser uma proposta. Você pode aceitar ou não este presente maravilhoso. A escolha é tua. Subtópico de número 2, a perfeição do amor do Pai, presbítero Eduardo. Evangelista Rafael, a palavra amor, ela é tão grande, o tamanho dela, quando Jesus morre na cruz do Calvário, foi por amor. Porque ele não precisava, ele não merecia, mas o Pai deu o Filho, e o Filho executou o pedido do Pai. A palavra amor, a palavra de Deus vai dizer que Jesus nos amou antes nós pecadores ainda. Imagine você amar o seu inimigo, mas é a que Jesus nos ensina. Me veio à memória agora uma pessoa que estava preso, várias pessoas no julgamento, que esse homem matou a filha, fez ruindade com as suas filhas, e passa um e dizia assim: eu te odeio, eu não gosto de você, eu quero que você vá para o inferno. O acusado, a pessoa, mãe da pessoa que foi assassinada, falando para o preso. E vai um, vai outro, xingando ele, na vontade de te matar. E chega um velho, um pastor, ele disse assim: eu preciso fazer o que o meu Pai me ensinou, o que o meu Deus me ensinou, é aplicar algo mais forte na minha vida, é o amor. Porque você matou minha filha, mas a minha Bíblia manda eu te amar. E o interessante é que todos que passavam e odiavam, xingavam ele ficava com aquela cara de tava nem aí. Mas quando esse pastor liberou o perdão para esse homem, esse maníaco, os olhos deles se encheram de lágrimas e chorou. Porque amar é assim. A palavra de Deus vai dizer assim: se você não ama o seu próximo, como você vai amar a Deus? Você é mentiroso. Então eu tenho que amar o meu próximo, assim eu amo Deus. Então o amor
é algo imaginável. O maior ato de amor foi na cruz do Calvário. Jesus se entregando por mim e por cada um de nós aqui. Foi o maior ato de amor que nos deu o direito a ser filho de Deus. Pastor Cairo. O amor de Deus é perfeito. E eu trouxe uma comparação aqui sobre o amor de Deus versus o amor do homem. O amor de Deus ele é incondicional, eterno, perfeito, perdoador, sacrificial, constante e universal. Incondicional porque ele não depende de mérito, comportamento ou retorno. Eterno porque ele não muda com o tempo nem com as circunstâncias. Perfeito porque ele é livre de egoísmo, falhas ou interesses ocultos. Perdoador porque ele oferece misericórdia mesmo diante do erro. Sacrificial porque doou-se totalmente naquela cruz em nosso lugar. Constante porque permanece o mesmo quando não é correspondido. E universal, alcança todos sem distinção. Ao inverso do amor de Deus, o amor do homem ele é condicional, ele é limitado, ele é imperfeito, ele é seletivo, ele é variável, ele é ferível. Condicional porque geralmente depende de atitudes, reciprocidade e interesses. Limitado porque é sujeito a emoções, frustrações e mudanças. Imperfeito porque é marcado por falhas, inseguranças e ego. Seletivo porque ele ama facilmente quem o agrada e o corresponde. Variável porque pode enfraquecer com o tempo. Ferível porque pode gerar mágoas, ciúmes e decepções. Então nós entendemos que Deus é perfeito. Nós, humanos, imperfeitos. O seu amor é perfeito. O nosso não. Agora, Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E quanto mais nos aproximamos da palavra e da intimidade com Deus, mais nos aproximamos também do Senhor e seus atributos. Então essa é uma comparação essencial, porque nós sabemos que o amor de Deus é a fonte de tudo, é um modelo, a plenitude do amor verdadeiro. Agora nós, seres humanos, servos em Cristo, nós precisamos aprender, refletir esse amor maior que vem de Deus e enquanto vivemos aqui, buscar a se doar, a se entregar e a também cumprir como ele cumpriu e fazer como ele fez. 1 João 4, versos 7 e 8. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus, porque Deus é amor. Ou seja, a essência do caráter de Deus é o amor. Logo, o amor é uma outra evidência de que nós somos filhos de Deus. O texto áureo da Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Porque o verdadeiro amor, ele dá. Ele entrega algo em favor do amado. Ou seja, não existe caridade sem liberalidade. Paulo confirma isso em Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Porque quem ama se doa, quem ama se entrega ou entrega algo em favor daquele que é amado. Paulo também vai dizer em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque amor não pode ser apenas um sentimento, mas precisa ser um comportamento. Quem ama precisa provar que ama. E Deus provou esse amor por nós. Eu te faço uma pergunta. Que pai seria capaz de entregar o seu filho único para morrer por alguém que é culpado? Ninguém em sã consciência seria capaz de fazer isso. Mas se fosse, seria uma maior demonstração de amor. Foi isso o que Deus fez. Deus deu seu filho para morrer por nós, quando éramos pecadores, quando éramos culpados, quando nós não o amávamos ainda. Graças a Deus por esse grandioso amor. Subtópico de número 3, as bênçãos da filiação divina, presbítero Eduardo. A palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo número 5, verso número 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos, pois, ele salvo da ira, porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Aqui também está falando sobre o medo da ira. Nós não precisamos ter o medo da ira futura, porque nós estamos em Cristo. A palavra de Deus vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Então, se nós estamos em Cristo, é esperar o retorno de Cristo, a salvação, a reconciliação. E a palavra de Deus vai dizer que não basta eu ir para a igreja, não. Eu preciso amar a Deus. Porque, como os nossos irmãos falaram, nós devemos amar a Deus. Como Cristo amou o mundo, nós temos que amar a Deus também. Porque Deus não quer que eu vou para Ele por medo. Imagina, Rafael, se você fosse para a igreja só com medo de ir para o inferno, você ia perder seu tempo. Nós temos que ir para amar a Deus. E quando nós amamos a Deus, a recompensa vem, as bênçãos vêm. Então, irmãos, nós precisamos buscar a Deus. E como aqui falou, que o crente que não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito por Cristo. Então nós temos o direito, hoje nós temos o livre acesso de estarmos com o Pai em unidade, em amizade, em busca com Ele. Deus quer o melhor para nossas vidas. Ele quer tanto melhor para nós, porque a palavra de Deus vai dizer, quando Deus criou, Ele fez o jardim. Mas o homem pecou, trouxe destruição. O homem peca, Jesus vem, paga o nosso pecado e nos dá o direito à salvação. Tem uma cidade nos esperando, mas precisamos andar em fidelidade, que aí virá a recompensa. Pastor Cairo. Bênçãos da filiação divina. No primeiro subtópico deste tópico 2, eu falei sobre a reconciliação com Deus. São várias bênçãos que nós recebemos com a filiação divina. A principal é essa, a reconciliação, é a salvação, deixarmos de ser condenados e passamos a ser salvos. Né? Confessar que Jesus é o Filho de Deus é a evidência da filiação divina e comunhão com o Pai. Portanto, João 1,12 vai dizer, alguns creram nele e o receberam, e a esses deu o direito de se tornarem filhos de Deus, na nova tradução da linguagem de hoje. Outra bênção da filiação divina é que nós deixamos de sermos escravos ou servos e nos tornamos livres, nos tornamos amigos. João 15,15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Isso revela o relacionamento íntimo que, através da filiação divina, nós podemos receber. E aqui é uma breve comparação entre o servo e o amigo, entre o escravo e o amigo. O escravo obedece por obrigação, o amigo obedece por amor. O escravo vive sob medo e regras, o amigo vive em confiança e intimidade. O escravo cumpre ordem sem entender, o amigo conhece a vontade do Senhor. O escravo tem uma relação distante, o amigo tem uma relação próxima. O escravo não permanece para sempre, o amigo permanece na casa. O escravo serve sem herança, o amigo compartilha a herança e é cordeiro com Cristo. O escravo vive sob condenação, o amigo vive sob a graça. O escravo não conhece o coração, o amigo conhece o coração do Pai. Meus irmãos, ser filho significa ser herdeiro. Romanos 8,17. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Uma vez que somos filhos de Deus pela graça em Cristo Jesus, temos o privilégio de uma herança no céu. Geralmente, na ótica horizontal, um filho pode receber a sua herança através de um documento chamado testamento. Assim também Cristo, ele realizou para nós um novo testamento no seu sangue, garantindo assim a nossa herança celestial. Um outro privilégio de ser filho é o acesso à casa do Pai. Quem é filho tem acesso à casa do Pai. O inimigo não tem, mas o filho tem. Jesus disse em João 14, verso 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, lá tem espaço de sobra para todos os filhos que desejarem ir para lá. E é bom lembrar que a casa do Pai é onde o Pai fica. E Jesus disse em Mateus 6, verso 9, Pai nosso que está no céu. A casa do Pai é o céu. Mas para ter direito a essa casa, a este céu, a esta morada, é preciso agir como um filho. E a Bíblia diz em 1 João 3,9, que aquele que é nascido de Deus não peca. Ou seja, o Filho de Deus, ele não vive na prática do pecado. Nós sabemos que um filho de Deus pode pecar, mas o pecado na vida de um filho de Deus
é uma exceção, não é uma regra. Porque o nosso Pai é santo, o céu é santo, a casa do Pai é santa. E Hebreus 12:14 nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Estamos indo agora para o último tópico da nossa lição e talvez você ainda não é inscrito nos canais da Assembleia de Deus Ministério Floresta. Você é nosso convidado para que você fique por dentro do conteúdo que toda semana é postado no canal da nossa igreja. Pedimos também a você que curta este vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe, nos ajude na divulgação deste conteúdo para que possamos alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Terceiro tópico da nossa lição nos diz o seguinte: a experiência do amor do Pai. E no subtópico 1 diz: o amor é aperfeiçoado no crente, presbítero Eduardo. Mas qualquer que guarda as suas palavras, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado nisso. Às vezes eu falo assim, eu amo a Deus. E a prova de eu amar a Deus é obedecendo a palavra de Deus. Porque se eu falo que amo a Deus, mas não obedeço a palavra de Deus, a minha conduta é mentirosa. Porque nós temos que amar a Deus, mas obedecendo a sua palavra. Aqui vai dizer também, a ato de obediência. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus 5, capítulo número 5, versos 7, 8 e 9. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo em alta voz, com lágrimas, fez orações e súplica a Deus, porque podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse filho de Deus, ele aprendeu, por meio do seu sofrimento, a ser obediente. Depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou fonte de salvação eterna todos que lhe obedecem. O interessante aqui, evangelista Rafael, que Jesus aprendeu a obediência. O interessante aqui é que a obediência, então, ela é aprendida. No percurso da vida, você vai aprendendo, vai obedecendo, e a obediência gera bênção. É melhor obedecer do que sacrificar. E nós temos que tomar o cuidado também de viver uma obediência parcial, porque uma obediência parcial também é desobediência. A palavra de Deus vai dizer que Samuel manda, através de Deus, manda da Saul matar, extirpar o povo dos amalequitas, mas Saul obedece parcialmente. Então a obediência parcialmente também é desobediência. Nós temos que obedecer 100%, porque senão nós estamos desobedecendo. Então nós precisamos que o Espírito Santo gere em nós a palavra obedecer. A gente aprende na escola o ABCD, mas aqui na Bíblia nós aprendemos o obedecer. O obedecer é melhor do que sacrificar. Se quer ter uma vida abençoada, seja obediência. Pastor Cairo. O amor é aperfeiçoado no crente. Quais são as formas que o amor de Deus é aperfeiçoado no crente? Vamos lá. Pela obediência à palavra, porque o amor de Deus vai se tornar visível quando o crente vive aquilo que Deus diz, a palavra diz. No amor ao próximo, como já foi bem citado, o amor invisível de Deus é revelado na vida do ser humano quando ele ama pessoas reais, como ele ama o seu próximo. Também na permanência em Deus. Quanto mais o crente permanece na comunhão com Deus, mais o amor de Deus amadurece na sua vida. Outra forma que o amor de Deus também permanece sobre a vida do crente, na vitória sobre o medo. Ou seja, 1 João 4,18 vai dizer, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Na prática da justiça, o amor também é amadurecido, se manifestando em atitudes justas, verdadeiras e honestas que nós praticamos. Na confiança no dia do juízo, o amor é aperfeiçoado na segurança diante de Deus. 1 João 4,17. Nisto é aperfeiçoado o amor em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. São alguns pontos que eu citei aqui de formas em que o amor de Deus é aperfeiçoado na vida do crente. 1 João 2,5, para encerrar, aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. João 14:23, Jesus disse, aquele que me ama guardará a minha palavra.
É muito bom admirar a palavra, respeitar a palavra, simpatizar com a palavra, ouvir a palavra, mas melhor do que tudo isso é guardar a palavra de Deus. Não foi isso que o salmista disse no Salmo 119, verso 11? Eu escondi, ou eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que é isso? Isso é guardar a melhor coisa, a palavra, no melhor lugar, no coração, com o melhor propósito, para não pecar contra o Senhor. Guardar a palavra é viver a palavra, é praticar a palavra. Por isso, Tiago 1,22 também vai advertir: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, porque só ouvir a palavra não vai te livrar do inferno, é preciso praticá-la. A palavra não pode entrar no ouvido e sair no outro. A palavra precisa entrar pelo ouvido e descer para o coração para mudar a tua história, porque o pecado deforma, a religião conforma, a lei informa, a filosofia reforma, mas a palavra de Deus ainda transforma a vida do ser humano que a coloca em prática. Apocalipse 3,10, Jesus diz para a igreja fiel: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Neste versículo, o verbo guardar aparece 2 vezes, com 2 significados. O que Jesus basicamente está dizendo é o seguinte: aquele que guarda vai ser guardado, aquele que guarda vai ser guardado. Você guarda a palavra e Jesus vai te guardar da grande tribulação que há de vir sobre toda essa terra. Chegamos ao subtópico de número 2, o amor é a marca dos filhos de Deus. Presbítero Eduardo. Como você já acabou de ler, o amor é a marca dos filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que ter amor em mim. Mas o amor falado, ele não resolve nada. O amor tem que ser praticado. Não basta eu dizer que amo e não poder ajudar, não querer ajudar. Da mesma forma que eu vejo alguém lá de fora precisando de ajuda, aí eu amo aquele irmão ali, mas eu não disponho a ajudar, que amor é esse? Então nós temos que amar, mas fazer, mostrar o amor. A palavra de Deus vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira. O que ele fez? Ele deu. Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho que olhar para o meu próximo. Eu tenho que amar ele. Mesmo se as ideias dele for diferentes das minhas, eu tenho que amar ele. E uma das provas de dizer que eu amo meu próximo, o meu vizinho, é levando para ele a palavra de Deus. Porque eu não posso querer o céu só para mim. Eu preciso que o céu seja saqueado. Eu preciso que o inferno seja saqueado e o céu seja povoado. Pastor Cairo. O amor é a marca dos filhos de Deus. Muitas vezes não é muito de dizer, mas sim de atitudes. Então, quando você demonstra em atitudes o amor, em atitudes uma vida equilibrada, temperante, dotada dos frutos do Espírito, isso prova, isso é uma marca, isso é uma identidade que revela e aprova que você é filho de Deus. Então, é uma identidade, uma marca que nós não podemos abrir mão. O verdadeiro sinal que alguém pertence a Deus não está no discurso que ele sustenta, mas no amor que ele pratica, porque só quem permanece no Pai consegue amar sem precisar se defender. Talvez ninguém está vendo sua atitude, aquilo que você está praticando, mas Deus sabe daquilo que você faz, né? No entanto, Jesus disse o seguinte, em João 13, versículo 34, 35, nisto conhecerão que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, assim, se a gente for parafrasear esse texto aqui, Jesus não disse para os discípulos: olha, se vocês pregarem bem, se vocês expulsarem os demônios, se vocês curarem os enfermos, as pessoas vão conhecer que vocês são os meus discípulos. Claro que são evidências e sinais dos discípulos do Senhor, daquele que crê. Os sinais seguem o que crê. Mas Jesus foi claro ao dizer: se vocês amarem uns aos outros, aí se conhecerá que vocês são os meus discípulos. Meus irmãos, o amor é a marca dos filhos de Deus. É o que nós já citamos em 1 João 4, versos 7 e 8. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus, porque Deus é amor. O amor é a mãe de todas as virtudes. Por isso que em Gálatas 5:22, quando Paulo enumera a lista de itens que compõem o fruto do Espírito, o primeiro gomo que ele menciona é o amor, porque do amor
tem a origem às demais virtudes cristãs. Mais do que isso, o amor é a maior qualidade de um cristão. 1 Coríntios 13, verso 13, Paulo diz: agora permanecem estes três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior é o amor. O amor é o que identifica o discípulo de Cristo. Jesus disse em João 13, verso 35, claramente: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E em 1 João 4, 20, uma advertência, uma palavra dura, mas necessária. A Bíblia diz que se alguém diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Porque se não ama o seu irmão que vê, como vai amar o Deus a quem não vê? Então perceba que se eu digo que eu amo a Deus, eu também preciso amar a imagem e a semelhança de Deus, que é o meu próximo. Chegamos então ao terceiro subtópico. Fomos amados primeiro, presbítero Eduardo. No finalzinho aqui vai dizer assim, Rafael: espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. E da forma de eu agradecer a Deus por ter nos amado, é viver uma vida regrada de obediência à palavra dele, porque Jesus morreu por mim e me deu vida. Então eu tenho que viver em orgulhar a Deus e exaltar a Deus. A minha vida tem que estar em adorar a Deus, agradecer a Deus, porque às vezes nós só sabemos murmurar, e sabemos que murmurar é o caminho inverso, porque quem murmura não alcança a terra prometida, mas quem é agradecido, quem confia em Deus, agradece a Deus, recebe grandes coisas. Eu costumo dizer sobre a palavra de Deus, vai dizer sobre os 10 leprosos. A palavra de Deus vai dizer que os 10 se aproximaram de longe, gritaram em alta voz, Jesus ouviu e respondeu, e foram no caminho, e a palavra de Deus, e indo, ficaram curados. Dentro da obediência, na obediência, receberam o milagre. Mas apenas um voltou e se prostrou aos pés de Jesus. O que eu aprendo aqui? A gratidão trouxe ele aos pés de Jesus. Os 9 só viram Jesus de longe, mas o que era agradecido a Deus trouxe ele aos pés de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que ele foi salvo. Por quê? Gerou nele a gratidão. Então seja grato a Deus pela sua casa, pela sua família, tudo de bom, ou até as coisas de ruim, exalte a Deus. Deus, obrigado, porque no meio da luta, o Senhor tem cuidado da minha casa, tem cuidado da minha família. Pastor Cairo. Fomos amados primeiro. Então, isso indica e afirma que a iniciativa do amor, ela pertence exclusivamente a Deus. Então, se Ele nos amou primeiro, é por isso que hoje nós temos a condição também de amar. Então, nós percebemos que Deus nos amou antes da fé, nos amou antes da nossa obediência, nos amou antes de qualquer resposta nossa, antes de termos feito qualquer coisa buscando a sua presença, Ele nos amou. Então, em Cristo, esse amor se manifestou quando Ele se entregou na cruz por nós, sendo o Cordeiro de Deus. Éramos pecadores, mas fomos alcançados por Ele pelo seu sacrifício. Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, vai nos dizer: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E a parte A de 1 João, no capítulo 4, versículo 19, diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se nós temos condições de exercer o amor, de amar alguém, amar as almas que estão neste mundo a serem salvas, é porque o Senhor nos amou primeiro. Conforme já citado, 1 João 4,19, o primeiro passo da salvação não foi nosso, foi de Deus. Partiu dele. Ele decidiu nos amar quando nós não merecíamos este amor. Isso é a definição de graça, o amor imerecido de Deus. Deus age e a gente reage. Ou seja, ao pé da letra, não somos nós que aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceita. Ele disse em João 15,16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Fomos amados para poder amar, fomos escolhidos para frutificar, pois de graça recebemos e de graça também devemos entregar. Chegamos então à conclusão da nossa lição. Quero agradecer a participação
do presbítero Eduardo. Meu irmão está com a oportunidade para a sua palavra de conclusão. Quero aqui agradecer ao evangelista Rafael, pastor Caio, por se tornar esse momento aqui, falando da palavra de Deus. E uma palavrinha que eu quero deixar também: você pode não ter nada na sua vida, mas se você tiver Deus na sua vida, você já tem tudo. Porque muitos têm tudo na vida, mas tem um vazio que só Deus, só o Pai Celestial pode preencher. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Quero agradecer também a participação do pastor Caio mais uma vez. Meu irmão está com a oportunidade para a sua notas de conclusão. Grato por mais essa oportunidade, grato pela vida do nosso superintendente, evangelista Rafael, pela vida do presbítero Eduardo. Nós entendemos muito bem nessa lição, né, que o Pai revelou a sua paternidade, o Cristo, né, Jesus, ele cumpriu essa história, essa missão, esse chamado, e o Espírito Santo ele veio como consolador, como aquele que está em nossos corações no dia a dia da igreja, para nos ajudarmos a ser igreja e cumprir esse papel a cada dia mais. Que Deus possa estar nos abençoando e que possamos sempre prezar a palavra de Deus e a Escola Bíblica Dominical como grande aprendizado para as nossas vidas. Meus irmãos, o nosso tema, a paternidade divina. Pensar em Deus como Pai é pensar num Deus que ama, que cuida, que protege e que provê para os seus filhos. Mas lembre-se, só pode chamar Deus de Pai quem se comporta como filho. Só pode orar o Pai Nosso aquele cuja conduta é de filho e aquele que considera os outros que são da sua mesma fé como seus irmãos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te abençoe.